Olha só, a minha exposição hoje, ela vai falar sobre a reforma trabalhista e os aspectos referentes a essa reforma. E aí, a proposta que eu ponho para vocês aqui, e rápida, né, são meros apontamentos, porque temos aí 15 minutos em respeito a vocês, inclusive pelo nosso horário, né, já até passou da hora do almoço, não é isso? A ideia é tentar verificar se há um avanço ou um retrocesso com essa reforma que entra em vigor hoje. Para mim é um momento extremamente marcante poder vir aqui a público falar sobre isso no dia da reforma, né? Acho que fiquei para o final de propósito, né? Para que eu não pudesse, assim, né, me estender tanto, né, professor Marcelo? Mas é tudo jeito como se diz, assim, o meu amigo Marcelo Baltar um dia me falou, professora Thais, é da maneira como se diz, não é verdade? E da maneira como se diz, a gente pode até chamar, né, um sujeito de vampirão, que não tem o menor problema, mas é a maneira como se diz, né? Aqui no caso, eu chamo a atenção para vocês, já diante de tudo que foi colocado, e aí eu quero pegar um pouco de cada apresentação aqui para poder, na verdade, fazer um comentário. Não podemos deixar de observar dois aspectos interessantes, ou importantes. O primeiro deles é que o artigo 7º da Constituição Federal, no seu caput, ele diz que são direitos do trabalhador, urbano e rural, aqueles que visem a melhoria das condições sociais. Então, a gente extrai do caput do artigo 7º que nós não podemos ter uma cláusula implícita de retrocesso social. Então, é o princípio do não retrocesso social que é possivelmente aplicável ao direito do trabalho e processo do trabalho. Por quê? Porque nós temos ali no caput do artigo 7º, é muito claro isso. E aí, gente, a Constituição ela é a mesma para empregado e empregador. Não é porque eu sou advogada de empregador que eu vou pensar a Constituição diferente. Não é porque eu sou advogada de empregado que eu vou pensar a Constituição diferente. Há um parâmetro muito claro, expresso na Constituição, e que eu diria mais, porque aí, né, quem me conhece mais de perto sabe que a minha tendência é mais para a progressividade, porque o que está previsto na Constituição não é somente a cláusula implícita de não retrocesso. O que está escrito lá é o princípio da progressividade social. Temos um jurista uruguaio, Barbagelata, que ele diz que as pessoas se preocuparam tanto com a regra do não retrocesso social que estabeleceram padrões mínimos de dignidade para o trabalhador, quando, na verdade, a gente tem que pensar em progresso. Olha só, pensar em progresso diante desse contexto atual. Não é? Mas aí, com essa reforma, né, qual é a ideia que se traz? Olha, nós estamos vivendo um momento de crise financeira severa no país e que o direito do trabalho tem que dar conta dessa crise econômica. Será que é o direito do trabalho, o processo do trabalho que deve dar resposta a essa crise econômica? E se a gente tem que dar resposta a essa crise econômica, então já vou invocar logo o artigo 7º que diz que os direitos dos trabalhadores brasileiros têm que ter progressão. Já começa por aí. A segunda questão que eu coloco para a gente analisar, antes de verificar alguns pontos rápidos da reforma, é: processo, ele é instrumento, não é isso? Pelo princípio da instrumentalidade, eu busco efetividade de direitos. Agora, pensem comigo. Se eu tenho um direito do trabalho, né, que é um direito do trabalho vocacionado por aspectos históricos e, constitucionalmente falando, de avanço de condições, eu não posso usar um processo para retrocesso social. Parece lógica essa proposta. Só que, com toda a vênia, né, pedindo aqui as considerações necessárias e as desculpas aos colegas de mesa, se eu estiver divergindo de algum ponto de vista, que eu bem coloquei aqui no início, são meus colegas e tal, somos aqui, né, lutadores dentro do direito do trabalho, independente de onde a gente se posiciona, segundo os nossos clientes. Mas eu queria esclarecer que, no meu modo de pensar, processo não é remédio para a crise econômica.
Processo não é remédio para o sintoma do desemprego. Processo não é remédio também para a falta de técnica processual. Processo também não é remédio para a falta de ética de alguns colegas advogados. Processo é instrumento para efetividade de direitos. Então, se eu quero efetividade de direitos, eu vou buscar um processo que seja um processo instrumental e constitucional. Eu não posso utilizar do processo como meio para atingir esses objetivos que não são afetos ao processo. Então, se nós queremos aí sair da crise econômica, o que nós precisamos? Buscar condições econômicas e não via o processo trabalhista. Dissecando, acabando com a justiça do trabalho, impedindo o acesso da pessoa humana ao judiciário por via de imposição da descaracterização do Instituto da Justiça Gratuita. Porque na medida em que você favorece o empregador não aparecer no dia da audiência, inclusive nem mesmo representado por um empregado, mas eu penalizo com custas aquele trabalhador que não apareceu, eu não estou aí sendo equinânime, não estou sendo justo, não estou sendo igualitário. Estou usando do processo para uma finalidade pela qual ele não nasceu. Quando eu coloco o processo a fim de criar empregos, eu estou criando uma situação absolutamente inimaginável dentro da lógica jurídica. Não é verdade? Quando eu crio situações para poder penalizar a falta de ética, eu deveria, na verdade, era pensar como formar direito esses profissionais. Quando eu falo do processo para a falta de técnica, eu também deveria pensar como estão as escolas de direito formando esses profissionais. Volto a insistir, processo é instrumento para efetividade. E nessa linha, me desculpem aos que pensam o contrário, mas eu afirmo categoricamente, no meu modo de pensar, tirando 2 ou 3 aspectos processuais novos, a reforma como um todo é uma reforma que visa o retrocesso. Ela visa o retrocesso porque ela tem, apesar de ter uma ideologia e uma retórica de que é para modernização, é para buscar emprego, na verdade, ela quer diminuir custos para dar uma resposta a quem realmente tem poder nesse país. E nós vivenciamos um momento em que eu me coloco aqui a pensar junto com vocês, e me coloco também a discutir e refletir esse dilema, é que nós vivemos um momento, não é de crise somente da seara trabalhista, não. Nós vivemos um momento de crise do direito. E quando a gente tem instituições democráticas sendo totalmente cooptadas por aqueles que têm realmente poder nesse país, e aqueles que têm melhores condições, eu vou dizer aqui uma expressão, né? O capitalista. Muito bem. Então, dito essas considerações aí, eu vou pegar agora um único artigo para a gente poder já caminhar para o final da minha fala. Com a tentativa de se modernizar, que foi proposta aí, trouxeram, então, o Instituto do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica para o processo do trabalho. Já era algo praticado dentro do processo do trabalho, mas, muitas vezes, trabalhado de modo aí um pouco arbitrário pelos juízes, ainda nem muitos faziam todos da mesma maneira, etc. Então, com o advento do processo civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica veio para trazer efetividade ao processo. Né? Na seara trabalhista, agora, com a reforma trabalhista, o artigo 855-A também vem trazer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, ao revés, ao contrário do que está no Código de Processo Civil, no sentido de dar efetividade, na seara trabalhista, a desconsideração da personalidade jurídica vem para trazer insegurança jurídica. Pois, quando o juiz, na fase de execução, por exemplo,
ele determina a desconsideração da personalidade jurídica, a parte contrária poderá recorrer de agravo de petição sem fazer qualquer depósito. E mais, esse agravo de petição, ao contrário de todos os outros recursos da área trabalhista, tem um efeito suspensivo. Ora, se no processo civil eu tenho um incidente para dar efetividade, no processo do trabalho, a desconsideração da personalidade jurídica está fazendo com que eu tenha aqui mais um embaraço a conseguir dar efetividade a esse crédito. Para mim isso parece claro, me parece bem claro isso. Mas, meus queridos, né, os colegas já falaram aqui muito acerca, o professor Davidson Malaco falou do acesso, acho que é um problema mais grave realmente, não à toa, né, nós temos a ADI 5766, acho que é um momento assim para se refletir. Acredito lá que o ministro Barroso deva considerar realmente a inconstitucionalidade. O professor Marcelo Baltar, professores, os demais professores colocaram pontos importantíssimos aqui, como a litigância de má-fé, como a questão da petição inicial. Eu digo para vocês que nós estamos diante aí de um momento assim tenso e necessário, em que há a necessidade, melhor dizendo, de uma intensa reflexão, um momento de estudo, porque o que há de vir, com certeza, não será algo muito simples e, com certeza, dependerá dos nossos esforços. Mas será muito importante também para deixar claro que os profissionais da área trabalhista são profissionais que estudam, que se dedicam e que vão realmente encontrar respostas para esse cenário. E respostas jurídicas, não respostas tendenciosas, para um lado ou para o outro, respostas jurídicas. Mas se eu posso deixar uma ideia para vocês aqui, dentro de uma estrutura de interpretação, o processo trabalhista é um processo que requer uma interpretação lógica, teleológica, segundo os parâmetros constitucionais e segundo, inclusive, a própria sistemática do direito do trabalho, que tem como uma das premissas o alcance de melhorias de condições sociais para os seus trabalhadores. Se a reforma queria conter um número de ações trabalhistas, a reforma quedou num grande erro. A reforma agora, ela fez com que o judiciário passe a ter quase que o dobro, o triplo, não sei quantas ações mais, porque o que virá por aí será uma grande batalha jurídica. E eu espero realmente que seja uma batalha jurídica, e não a imposição do mais forte para o mais fraco. Capitalismo é crise. Não é o direito do trabalho que é crise. O capitalismo é crise. Quanto mais crise no capitalismo existe, melhor para o capitalismo, porque assim ele se reforça, assim ele continua, e a resposta não está no processo. Insisto, o processo é instrumento para a efetividade. E, no nosso caso, é instrumento de efetividade de direitos sociais. Muito obrigada.